Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical. Hoje nós estudaremos a lição número 18 da revista As Grandes Doutrinas da Graça. E essa lição nós falaremos sobre a unidade e a diversidade da igreja. Como nós temos visto na sociedade, até quando a gente pensa nos outros países, nós vemos um grande número de igrejas. E aí a gente pode se perguntar por que isso acontece, né? Mas quando a gente observa a história da reforma, nós vemos que o movimento ele se inicia de uma forma diversa. Nós não temos uma igreja única ou a formação de uma igreja única, mas você tem reformadores trabalhando especificamente em seus países. Nós temos Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, mais tarde Calvino também na Suíça, e assim a reforma ela vai, embora baseada em muitos pontos únicos da doutrina, vão se desenvolvendo igrejas em seus próprios países com algumas características um pouco diferentes. E aí a pergunta que fica nos nossos dias é por que se a igreja é única, se é a igreja de Cristo, se há uma única palavra, uma única Bíblia, um único Senhor, por que existem tantas igrejas? Né? Como nós vamos observar, o princípio que a reforma traz é que essa variedade exista, mas hoje em dia isso é levado a termos até pecaminosos, porque não é mais um motivo teológico ou um motivo de entendimento da verdadeira doutrina que divide as igrejas, mas apenas gostos pessoais e talvez até o desejo pelo poder, como nós veremos nessa aula de hoje. Então, a primeira ideia que nós temos a respeito da igreja, dentro da sua unidade e diversidade, é que essa igreja é única. Né? E a carta de Paulo aos Efésios é a que mais trata a respeito da igreja. E a revista apresenta alguns textos, principalmente nos capítulos 4 e 5, depois você pode consultá-los na sua íntegra, mas eu vou destacar alguns textos que falam a respeito disso. Então, quando a gente pensa na igreja como única, uma única igreja, nós vemos que Cristo é o cabeça dessa igreja e que ele governa o mundo em benefício dessa igreja. Né? E aí, em Efésios 3:10, nós vemos que essa igreja que é governada e dirigida por Cristo, que tem ele como seu único Senhor, tem como finalidade, como função, revelar a multiforme sabedoria de Deus. E aí Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, verso 10, que até mesmo aos principados e potestades nos lugares celestiais a igreja apresenta a Cristo. Efésios 5:27 nos diz que para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, porque essa igreja, tendo como cabeça Cristo, ela deve viver para o Senhor e ela é mantida e sustentada por esse Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo, que vai apresentar diante de Deus a igreja sem mácula nem ruga, uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante. Ainda no capítulo 5, no verso 32, Paulo diz que esse relacionamento entre a igreja e Cristo é um grande mistério que nós não conseguimos compreender de forma plena, porque Deus ele nos une a Cristo na igreja e nós vivemos nessa união por meio da corporatividade, por meio da unidade da igreja. E dentro dessa vida comunitária, dessa vida em união, desse caminhar junto sob um mesmo cabeça que é Cristo, a nossa preocupação deve ser, como Paulo escreve também em Efésios, no capítulo 4, agora no verso 3, que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja, né, os seus membros são o corpo de Cristo, formando uma unidade com ele, nós devemos fazer todo o possível para que essa paz e essa unidade sejam mantidas e prevaleçam no nosso convívio. Mas qual que é o limite disso, né? Qual que é o limite para a gente dividir uma igreja? Ou qual que é o limite para a gente se levantar contra os outros e não seguir dessa forma? É quando a doutrina ela é atacada, quando a palavra de Deus ela é atacada. Por exemplo, quando o liberalismo entra na igreja, a igreja que adota o liberalismo, ela deixa de ser a verdadeira igreja. E nesse sentido, e nesse caso, é necessário que haja um rompimento. Então, a paz ela não deve ser mantida a qualquer preço, mas acima de tudo, nós devemos prezar pelo Senhor Jesus,
devemos prezar pela sua palavra e devemos prezar pela verdade e que essa verdade seja mantida. Nós não devemos manter a paz de uma forma covarde para evitar briga, para falar, olha, é melhor deixar para lá porque isso não vale a pena. Não. Nós devemos manter a paz enquanto Deus não é atacado, quando a verdade de Deus não é atacada. Porque quando a revelação de Deus, a Bíblia, é atacada, aí a igreja perde impureza e deixa de fazer a sua função, que, como nós vimos, é revelar a multiforme graça de Deus. E por isso é manifesto por meio daquilo que Deus nos ensina, por meio daquilo que nós vivemos como prática cristã. E aí, assim, nós devemos viver de acordo com essa vontade de Deus, preservando a paz, significando não buscar conflito por qualquer motivo, mas só naqueles que são justos. Ainda no capítulo 4, os versos 4 e 6, Paulo mostra por que a igreja ela está unida. Porque ele escreve lá que há somente um corpo, um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são únicos. E a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo para servir a Ele, para servir a Deus. Então há um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo derramado sobre a igreja é único. Não há em cada igreja um espírito diferente, não há um Deus em cada igreja, não deve haver um redentor, né? um Jesus para cada igreja, mas o que une a verdadeira igreja é a sua fé no único Senhor, no único batismo, na única fé, no único Senhor e no único Espírito Santo. Então, por mais que as denominações elas sejam separadas, a igreja, como a gente vai ver, ela é uma igreja que está unida a essas outras confissões, enquanto o centro do evangelho é mantido. Né? Então pense que nós somos irmanados a outras denominações e outras igrejas à medida em que elas professam a Cristo como único Senhor e que somente em Jesus a salvação. E aí as marcas da verdadeira igreja são a pregação fiel das Escrituras, a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica executada. Quando uma igreja deixa de praticar uma dessas três ferramentas, ela deixa de ser a verdadeira igreja de Cristo. Então, nós somos irmanados a outras igrejas e outras denominações que creem no único só Senhor, que batiza os seus com um só batismo. E essa igreja que se reúne localmente, ela está unida e ela, apesar da sua unidade em Cristo, tendo um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Espírito, ela tem variedade de dons. Né? Deus não dá dons, não dá um único dom para todos, mas ele dá a cada um conforme lhe apraz, conforme a necessidade da igreja e conforme a sua vontade. Então, dentro da igreja, cada um de nós tem um dom para ser usado em benefício de todo o corpo de Cristo. O dom não é dado para que eu seja beneficiado por ele, mas é para que eu o use em benefício da igreja. Então, dentro dessa unidade, a variedade de dons, que mostra que essa igreja, apesar de unida, ela é variada e ela é multiforme, né? Ela mostra uma multiplicidade de dons, uma multiplicidade de funções. Então, é uma igreja que dentro dela tem pessoas com dons diferentes. Então, dentro da unidade, há diversidade, né? Então, Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha por meio dessa diversidade. Então, por isso que é necessário que cada um de nós cumpra o seu papel, porque Deus nos deu os dons para que nós os coloquemos à disposição do reino de Deus, para que nós usemos para o reino de Deus. E aí, todos esses dons sendo colocados a serviço de Deus ou sendo usados no serviço de Deus levam a igreja à perfeição, porque Deus dá esses dons para que todos cresçam na unidade, todos cresçam na fé no Senhor Jesus. Então, essa igreja, ela é única. A igreja de Cristo ela é única porque ela está fundamentada, enraizada no Senhor Jesus, em Deus, no Espírito Santo, que une a todos por meio de um só batismo. Então, a igreja ela é única e é porque ela pertence a Deus e tem esse um só Senhor que a une. E quando a gente pensa no batismo, no Espírito, a gente tem a confissão, né? Então, num só Senhor, num só batismo, numa só fé, que possui uma única confissão que é crer no Senhor Jesus e seja salvo.
E dentro da Igreja de Cristo, então, nós temos algumas distinções. Essa é a segunda ideia da lição. Dentro dessas distinções que a igreja tem, ela pode ser, ela tem como características, a primeira delas, ser uma igreja visível e invisível. Não significa que existem duas igrejas separadas, mas elas têm características, né? São as características de uma mesma igreja. Essa igreja única, ela é tanto visível quanto invisível. A igreja ser invisível significa que ela não pode ser enxergada por olho humano, pois a sua essência é espiritual. Ela não é física para que a gente olhe e veja, olha, a igreja está ali, a igreja que se reúne naquele endereço, a igreja invisível está ali. Mas não. Essa igreja invisível ela é espiritual, tem a sua essência espiritual, e a gente não consegue enxergá-la fisicamente. É aquele corpo que só Deus conhece quem faz parte dele. São todos os eleitos que foram regenerados pela obra invisível do Espírito Santo, que foram unidos a Cristo, e essa união mística, essa união misteriosa, né, mística, dos crentes com Cristo executada, ela é invisível aos olhos humanos. Nós não sabemos quem foi unido a Cristo, né, e não sabemos quem foi regenerado. Isso a gente não consegue enxergar. E por isso essa igreja é chamada de a igreja invisível, que são todos aqueles que foram regenerados, transformados e que foram feitos filhos de Deus. E por isso a gente não consegue enxergar em quem isso foi executado. Então, se a igreja é invisível, ela tem a sua outra característica, a sua outra face, que é a igreja visível, que são todas as pessoas que estão unidas pela fé pública, a fé na pública profissão de fé. Então, são todos aqueles que foram diante de alguma igreja local e confessaram a Cristo como seu Senhor e foram recebidos pela profissão de fé, pelo batismo e fazem parte do rol de membros. Então, são todos aqueles que nós vemos, que fazem parte de alguma comunidade religiosa, de alguma igreja, de alguma congregação. Essas pessoas, elas podem fazer parte da igreja visível, mas não da igreja invisível. Porque lembra que a igreja invisível são aqueles que foram regenerados e unidos a Cristo. E dentro da igreja visível, pessoas podem se juntar que não creem de fato no Senhor Jesus. Eles até foram lá, fizeram a profissão de fé, mas seus corações não foram transformados, eles não foram regenerados. São aquelas pessoas que fatalmente sairão da igreja. Então, por isso, é o que Jesus disse que não tinha como separar o joio do trigo, mas o joio seria separado no final, porque são aqueles que professam a Cristo, mas não creem de fato no Senhor Jesus. Eles estão na igreja, são reconhecidos como membros, mas não fazem parte da igreja invisível. E por isso, então, que a igreja ela pode apresentar falhas, porque como existem pessoas não convertidas, não regeneradas no corpo da igreja, a estrutura da igreja pode ser afetada, a condução da igreja pode ser afetada, o testemunho é afetado, porque pessoas que se dizem crentes não dão profissão da sua fé, né, são falsos crentes, e por isso, então, a igreja pode apresentar falhas, e apresentar falhas também, tanto na parte estrutural, quanto no testemunho diante da comunidade, da sociedade de uma forma geral. E aí a distinção que nós temos que fazer é que a igreja invisível ela é a perfeita porque ela é o corpo de todos os regenerados e que foram transformados por Deus. Mas da mesma forma que pessoas que fazem parte da igreja visível podem não fazer parte da igreja invisível, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que fazem parte da igreja invisível podem não fazer parte da igreja visível. Mas isso nunca é a forma ordinária. Isso é uma exceção. Com o movimento de desigrejados crescendo, eles acreditam que podem fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja. Mas aqueles que a gente identifica nessa situação, que são filhos de Deus, que foram transformados, mas não fazem parte da igreja local, são aqueles que estão impossibilitados de adentrarem a comunhão. São aquelas pessoas que foram convertidas no seu leito de morte, então se converteram e logo morreram. Pense no ladrão da cruz, que aceitou Jesus e logo em seguida morreu, não deu tempo dele descer da cruz, ser batizado e recebido numa igreja, né? Ou pessoas que recebem a mensagem do evangelho por meio de missionários e nos seus países não tem uma igreja formada, né? Então, veja que são casos excepcionais, não é a regra, né? As pessoas fazerem parte da igreja invisível, mas não fazerem parte da igreja visível. É uma exceção e nunca uma regra, né? Então, a igreja foi dada por Cristo para que ela se reúna e o adore e seja fortalecida. E a igreja ela é dada
para que nós também cresçamos e todos unidos, né, na união, na execução dos dons, no uso dos dons uns para com os outros, todos nós possamos crescer e serem fortalecidos. E aí tem outras duas características que é da igreja local e universal, e aí quanto à sua organização, as igrejas locais são onde os cristãos se reúnem em congregações locais e eles podem ser ali contados e identificados no seu rol de membros, por exemplo, a nossa igreja, né, que nós podemos saber quem são os membros, quem faz parte delas e contar o número daqueles que fazem parte, né? Então essa é a igreja local. E aí nós temos a igreja universal, que não é a igreja do mundo todo, que a gente vai lá e conta cada um deles, mas a igreja universal, e também não é a denominação, não é? Mas é a igreja universal no sentido de que é a igreja de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo. O Credo dos Apóstolos fala da Santa Igreja Universal, ou nas versões mais antigas, a Igreja Católica, né? Que é o termo católico significa universal, né? Unido. Então, a Igreja Universal ela é de todos os crentes que não podem ser contados matematicamente, humanamente, mas são identificados por Deus como sendo os seus. Então, a gente tem a Igreja visível e invisível. E aí, a outra característica que nós temos é a Igreja militante e a Igreja triunfante. E aí, a diferença entre essas duas é que uma ela já está no céu com Cristo e a outra ainda está na terra, lutando ainda. Então, essa é a ideia da Igreja triunfante e igreja militante. A igreja triunfante é a igreja da qual todos os crentes que morreram e foram para o céu fazem parte. Todos aqueles que morreram no Senhor e estão no céu com Cristo fazem parte da igreja triunfante. É a igreja que triunfou sobre o pecado e sobre o mal. Eles não estão mais sujeitos ao pecado, eles não podem mais pecar porque eles estão gloriosamente com Cristo e o mal também não pode mais os assediar. Hebreus 12, 22 e 23 identifica essa igreja. Diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então é a nova Jerusalém, é a cidade celeste, onde Deus reina, onde os anjos estão, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos está reunida. São todos aqueles crentes que morreram em Cristo e estão já usufruindo do descanso juntamente com Cristo. Já a igreja militante é composta por aqueles que não partiram, por nós que estamos aqui na terra. São aqueles que ainda não alcançaram o estado de bem-aventurança como a igreja triunfante, mas que ainda têm que viver nessa terra lutando, empunhando a espada, a palavra de Deus, contra as forças das trevas, e que, portanto, estão numa guerra santa. Né? Pense que a nossa vida é uma vida de luta contra o pecado que tenazmente nos assedia, que tenta nos levar a pecar contra Deus. Né? Então, a igreja militante ela ainda está em luta, está empunhando a espada, mostrando Cristo por meio das suas ações e a espada do Evangelho empunhada contra as forças das trevas, lutando fortemente. E que armas são essas, então? A pregação da palavra, o testemunho da fé e a oração, que são os meios que nós anunciamos a Cristo, testemunhamos sobre o que aprendemos e a oração como meio de nos relacionarmos com Deus. E dentro dessa luta que nós estamos, a igreja ela luta tanto defensivamente quanto ofensivamente. A igreja tenta manter aquilo que é conquistado, que já foi conquistado, e avançar para conquistas maiores. Então, nessa luta, nós atacamos para levar o reino de Deus mais adiante e, ao mesmo tempo, defendendo aquilo que já foi alcançado para Cristo. E aí, então, quando um crente parte, ele deixa a sua batalha para trás e passa a fazer parte da igreja triunfante que já está reinando com Cristo. Então, ele deixa suas armas e recebe a coroa da glória. Deixa os seus gritos de guerra para cantar o cântico de Sião. Então, a igreja ela dentro das suas características, ela é visível e invisível, ela é militante e triunfante. E aí se identifica a igreja como ou mostra as distinções que existem na igreja de Cristo.
A outra característica da igreja é que ela apresenta unidade e diversidade. Então a igreja ela é una ou unida, mas também se mostra dividida. Por isso a gente tem várias denominações que ao mesmo tempo que têm doutrinas em comum, elas estão separadas, né? Então, como eu disse na introdução, a própria reforma protestante ela começa dividida. Perceba que o propósito nunca foi de formar uma igreja única, né? Lutero tinha a ideia primeiro de, de purificar a igreja romana, né? De transformar os pontos errados, voltar para as escrituras e assim continuar na igreja católica, mas que ela fosse purificada doutrinariamente e portanto, como consequência, na sua vida eclesiástica, religiosa, a vida comum das pessoas também. Mas a partir do momento em que ele percebe que isso não é possível, então a igreja acaba se dividindo e surge a igreja protestante. E dentro desse movimento de reforma, nós temos as igrejas em cada um dos países sendo desenvolvida, com algumas características distintas, com algumas doutrinas que acabavam os separando, mas que de forma geral seguiam a mesma linha da reforma, né? Então, Lutero está atuando ali na Alemanha, depois Martin Bucer também. Nós temos Zwinglio na Alemanha e as reformas acontecendo em outros países, alguns deles nem formados como hoje, mas ainda pequenos reinos e principados separados, como a própria Alemanha só vai se unificar já perto do século XX. Então, em cada uma desses locais, a igreja cresce, floresce, se desenvolve, num só evangelho, numa só mensagem, mas ela é diversa na sua organização também. E a Igreja Católica se orgulha da sua unidade institucional, acreditando que, como sucessão apostólica, eles seguem como uma única igreja ao longo das eras. Então, a sua estrutura clerical, o seu clero, que por meio da sua pompa, por meio dos seus ritos, está unida debaixo do Papa, que governa sobre todos. Então, o Papa, a Igreja Católica diz que é o representante de Cristo na Terra, que ele é o sucessor de Pedro como principal dos apóstolos, mas a gente vê que isso é um erro, de acordo com o que a Bíblia nos revela. A ideia de Jesus era, por meio de Pedro, dizer que o fundamento da igreja eram os apóstolos, e aí ele fala com Pedro ali como representante do colégio apostólico, mas não representante em grau de importância, mas simplesmente como um deles, né? E a gente vê que Pedro ele está ali na comunhão com os outros discípulos, nunca se colocando como maior, mas sempre caminhando junto com eles. Mas o que a gente vê de diferente é que Pedro sempre é o primeiro a responder, o primeiro a reagir, né? Então ele acaba meio que tomando essa característica ou função ali, mas nunca em maior grau do que os outros, né? Porque em Efésios 2:20 nós vemos que a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Então todo o colégio apostólico, e aí na mesma igualdade com os profetas, formam um fundamento, e aí todos eles baseados na pedra angular, que é Cristo, né? Então a Igreja Católica ela diz ser uma única igreja, uma igreja unida, mas a gente vê que existem várias divisões internas e grupos rivais. Não há uma unidade verdadeira. A suposta unidade que eles alegam por meio dos rituais externos, por meio do ritualismo, do legalismo, não se revela de forma plena, né? Até se a gente estudar a história da igreja, a gente vai ver que já muito cedo a igreja se dividiu em pontos doutrinários importantes. A igreja na África, depois entre Oriente e Ocidente, as divisões acontecem. E na própria ideia de que, se você observar também os papas que vão vindo, você vê alguns deles em clara oposição uns aos outros. Você vê pontos doutrinários muito distintos entre um e outro. Então aí não tem de fato uma unidade como é alegado. E então eles não têm essa unidade, não têm essa característica que eles alegam ter. Mas então, que unidade que nós devemos buscar como igreja, né? Então, a unidade ela deve ser buscada não somente no sistema administrativo, mas acima de tudo na identidade como corpo de Cristo e como filhos de Deus.
Então, como eu disse, a gente tem na igreja as marcas da igreja verdadeira, que são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Essas marcas unem a igreja, mesmo que elas tenham sistemas diferentes. E a gente vai ver alguns desses sistemas que diferenciam as igrejas. E aí é importante nós observarmos, como eu já disse, que as denominações não anulam a unidade, mas existe uma unidade na diversidade. Então, a partir do momento que as igrejas têm a verdadeira pregação da palavra, administram corretamente os sacramentos e têm a verdadeira e fazem a disciplina eclesiástica, elas são marcadas como a verdadeira igreja. Então, note que a Igreja Católica ela falha nesses pontos, porque nos sacramentos, por exemplo, Deus deixou e aí Cristo nos diz 2 sacramentos, o batismo e a ceia. E a Igreja Católica adicionou outros 5, né, que não são verdadeiros sacramentos. Da mesma forma, a doutrina desviada não dá à Igreja Católica a verdadeira pregação da palavra, né? Então, nós estamos unidos a denominações que preguem de fato a Cristo, que preguem a verdade do Evangelho e que tenham esses pontos em comum conosco. A partir do momento que deixam de crer no Senhor Jesus como Salvador, a crer que a redenção é somente em Cristo, e passam a buscar outras formas de salvação, essas igrejas deixam de manter comunhão conosco. E aí não há unidade com esse povo. Mas, pelo contrário, aquelas denominações que, de fato, têm essas marcas, elas são unidas a nós como povo de Deus. E é importante nós observarmos que existem muitas igrejas hoje, e é muito fácil uma pessoa abrir uma igreja, mas qual que é o motivo dessas divisões e dessa variedade tão grande? Em muitos casos é o egoísmo e a frouxidão doutrinária, né? Então, essas igrejas querem fazer o que der vontade, querem fazer aquilo que acham que é verdadeiro, interpretam de qualquer forma as escrituras e acham que podem criar uma igreja, né? Então, eles pervertem a doutrina, criam falsas doutrinas e abusam nos sacramentos, né? Então, essas igrejas, elas não são verdadeiras igrejas, mas são falsos profetas que usam o nome de igreja, usam o nome de Deus para o seu próprio bem. São pessoas que pervertem o evangelho, que tiram a glória de Cristo, que levam as pessoas para longe de Deus. E geralmente são pessoas que têm sede de poder, que são hereges e que se preocupam e que não se preocupam com doutrina. Acham que o que vale é uma confissão e buscar uma experiência mística, e isso é suficiente para a fé. Mas como nós vimos em Efésios 4:3, a igreja visível e a invisível, a igreja invisível, ela é inquebrável, né? Já a igreja visível é quebrável e a invisível não, porque as igrejas, como tendo pessoas que não são de fato crentes, né, tendo essas pessoas que professaram com suas bocas apenas, mas não creem em Jesus, elas acabam levando denominações, igrejas locais para longe do evangelho e acabam quebrando a unidade da igreja. Já a igreja invisível ela é inquebrável porque ela já está com Cristo. Ela já venceu as tentações, já venceu o mal e o pecado não mais as assedia. E por isso, então, com a igreja verdadeira, a gente deve esforçar para manter o vínculo da paz. E aí é importante nós observarmos, né, e tratarmos a respeito do ecumenismo, né? Hoje há uma forte tendência de que as igrejas se unam, né, de que simplesmente porque se dizem cristãos, todos devem se unir. E dentro desse ecumenismo que toma conta do espírito da nossa época, não há preocupação doutrinária. Pelo contrário, a doutrina nem sequer é considerada, né? Mas para que nós possamos nos unir a outras igrejas e praticar a verdadeira união, só com igrejas que sejam verdadeiramente bíblicas, que prezem pelo ensino das Escrituras e que de fato creiam no Evangelho, de fato creiam na lei de Deus, de fato creiam na Bíblia, né? Então, nós não podemos nos associar com igrejas que não tenham esses princípios. Não podemos nos associar com igrejas que negam a verdade de Deus. Então, como nós falamos a respeito de sistemas de igreja, que eles não são um ponto determinante, mas a doutrina, mas é importante nós observarmos que existem formas de governo, existem formas de organização eclesiástica, né? A história nos mostra, e aí quando a gente lê a igreja como organização,
que em muitos casos, em muitos momentos, a igreja não queria se organizar como sistema e como organização. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que a igreja deve ser organizada. A igreja não pode ser unida lá no local, sem liderança, sem uma teologia definida, mas ela deve ter uma estrutura. E isso é o mandamento de Deus. Embora a gente possa achar que não, que a forma de governo são coisas humanas, não, a Bíblia mostra muito claramente a necessidade da organização. Deus quer que a igreja dele seja organizada. Ele não quer bagunça, ele não quer um povo que não sabe o que quer, para onde vai, que não se organiza, que não tem ninguém que cuide um do outro. Mas Deus quer que nós façamos parte de uma igreja organizada. E aí é importante nós observarmos em Tito, por exemplo, Tito 1:5, né? E aí o contexto da carta é Paulo instruindo Tito a respeito da organização de igrejas em Creta. Paulo e Tito haviam trabalhado e sido muito bem sucedidos na ilha de Creta, de forma que várias igrejas foram organizadas ali na ilha, né, e nas várias cidades da ilha. E aí Paulo, como ele tinha que continuar a sua missão, continuar abrindo novas igrejas, anunciando o evangelho de Cristo em outros lugares, e aí ele não trabalha na organização especificamente de forma direta, ele deixa Tito para que Tito faça isso. Né? Então Paulo prefere continuar o trabalho missionário, mas ele não entende como sem importância a organização da igreja. Por isso ele deixa Tito para organizar aquelas igrejas. E aí ele diz lá em Tito 1:5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Né? Então, ah, o motivo pelo qual Paulo deixa Tito em Creta é para que ele organize a igreja, para que ele eleja presbíteros que cuidem da igreja, presbíteros que organizem a igreja, né? Então, Paulo dá a ordem é muito clara, né? Deixa Tito com esse propósito, organizar a igreja, porque Paulo tinha a consciência de que a igreja precisava de organização e ela não resistiria sem organização e sem uma liderança local que ensinasse, que cuidasse, que provesse o alimento espiritual para o seu povo. Né? Então, mesmo uma igreja plantada por um apóstolo, ela poderia muito facilmente morrer se ela não tivesse organização, liderança e uma estrutura. E, e quando nós observamos a história da igreja, o grupo que mais despreza a organização da igreja e formar uma estrutura da igreja são os quáqueres, né, que estão ali um pouco depois do tempo da Reforma, que foi um grupo que rejeitou completamente a organização. Né? Então, eles, em reação à forma extremamente legalista e formalista da Igreja da Inglaterra, eles acharam que qualquer forma de governo era pecaminosa e que a igreja não deveria se organizar dessa forma. Então, eles achavam que o Espírito Santo era impedido de atuar se a igreja tivesse uma organização. Então, eles negavam a ordenação de pastores, eles negavam a estrutura da igreja. Então, eles achavam que vivendo com liberdade e que qualquer um falasse nas suas reuniões era a melhor forma. E aí, hoje ainda a gente tem muitas seitas e muitas igrejas que rejeitam uma organização e até mesmo a ordem de culto. Nessas igrejas não tem ministros ordenados, por exemplo, e aí quem prega a palavra é qualquer um que tiver vontade. Qualquer um que deseje num domingo se levantar e pregar, ou alguns dizem que é quem Deus ordenar que vai lá e prega, né? Então são igrejas e seitas que não tem qualquer organização, não tem ministros ordenados, não tem presbíteros, né? Não tem uma organização que cuide do seu povo, diáconos também, né? Então eles rejeitam qualquer forma de organização. E isso acaba levando ao misticismo e todo tipo de confusão doutrinária, porque não há uma ordem, não há uma estrutura, não há símbolos de fé, não há uma fé que deve ser seguida, né? Não há ensino doutrinário, não há ensino da palavra de Deus. Então, como não há qualquer ministro ordenado e presbíteros eleitos, então acaba levando o povo
a viver uma espiritualidade mística apenas, e não verdadeira espiritualidade bíblica. E aí, dentro das principais formas de governo, nós temos três. A primeira delas é a episcopal. A forma de governo episcopal entende que Jesus deixou o governo a bispos e sucessores apostólicos. E eles acreditam que essas pessoas que receberam essa sucessão apostólica, eles receberam uma ordem perpétua. E isso é o mais comum de hoje, né? Dentro do sistema episcopal, há uma pessoa que manda sobre as demais. Então a gente tem as Assembleias de Deus, a Igreja Universal, todas as igrejas que são lideradas por alguém, por alguma figura, ele funciona como um bispo. Ele é quem manda, ele é o dono da igreja e ele manda nos demais, né? As igrejas que são mais antigas, como a Assembleia, por exemplo, você tem os bispos que mandam, né? E aí não com o nome de bispo, mas um pastor que manda na igreja. Então todo mundo está submetido à ordem dele. Então, por exemplo, quando tem que se tomar decisões, é ele que toma nas questões disciplinares, nas questões organizacionais da igreja. Então é sempre o pastor responsável que toma a frente e decide, né? Então esse é o sistema episcopal. E esses bispos, eles são escolhidos por outros bispos e nunca pela igreja. E são eles que decidem os rumos da igreja, a igreja não toma qualquer partido nisso. Quem levou isso à forma mais plena e mais profunda foi a Igreja Católica, porque não somente eles entendiam que os seus sacerdotes eram sucessores apostólicos, como eles acham que Pedro, como eu já disse, também é sucedido pelo Papa, né? Então Pedro, eles entendem que a ele foi dada autoridade sobre todos os demais, que ele era o maior ali do colégio apostólico, e portanto o Papa continua sendo seu sucessor e aquele que tem o direito de ser o primeiro sobre todos e mandar em todos. E por isso, então, ele é o chefe da igreja e eles acreditam que quando o Papa fala, é infalível o que ele fala. Mas, como eu disse, se você observar as decisões que os papas tomam, elas são muitas vezes contraditórias com a própria doutrina da igreja e às vezes com outros papas que vieram antes deles. Então, esse sistema formalista e legalista que a Igreja Católica desenvolve acabou levando a igreja para longe de Cristo, para longe da verdade do Evangelho. O outro sistema que nós temos é um modelo congregacional. Então, se o modelo episcopal ele tem uma pessoa que governa a igreja e que toma as decisões, no modelo congregacional é o extremo oposto. Todo o poder reside inteiramente no povo. É a congregação reunida que toma todas as decisões e a igreja local independente das demais, sendo uma igreja completa. Então, a igreja que toma as decisões, a igreja que decide sobre todas as coisas, e nunca essa igreja congregacional ela está ligada a outras igrejas, mas ela é uma igreja única. Aquela igreja local, ela é separada das demais, ela não precisa ter unidade doutrinária, não precisa ter unidade administrativa com outras igrejas. Não tem presbíteros, como a nossa igreja tem, não tem representantes, e o pastor tem o mesmo poder do restante da igreja, porque é a congregação que toma decisões, tanto em disciplina, quanto em questões administrativas, em decisões de ordem mais comum também. Sempre a igreja é quem toma as decisões, sempre o povo todo é que toma as decisões. E o máximo que eles fazem é se reunir em convenções, que serve apenas como um norte, né? Nunca para ser algo normativo e imposto sobre as demais igrejas. Cada igreja segue os seus próprios princípios. E o terceiro modelo, e o último que nós vemos aqui, é o sistema representativo, que é o que a nossa igreja adota. A igreja presbiteriana tem o seu governo representativo. Nesse governo, somente Cristo é o chefe da igreja e não o Estado. Nem o Papa e nem qualquer outro líder espiritual, mas somente Cristo. Lembra que na figura episcopal é um bispo que toma conta, um pastor ou uma figura central que toma as decisões. No modelo congregacional, toda a congregação, mas no sistema presbiteriano, nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja e ele deu a sua igreja
como forma de governo, e aí nós entendemos como mais bíblico, ou como a Bíblia revela, um modelo representativo. Então, nesse modelo representativo, o poder reside na congregação como um todo, mas de forma especial nos seus representantes que são eleitos pela própria igreja. Então, os oficiais, como servos ordenados, têm o direito de legislar sobre toda a igreja de forma a representá-la como um todo. Então, aí os presbíteros, eles representam a igreja, são colocados como representantes do povo. Mas é importante nós observarmos que eles são escolhidos pelo povo, mas o poder não emana do povo. Eles não são como os nossos representantes na esfera civil, que nós escolhemos para defender as nossas bandeiras, ou nós escolhemos de acordo com as bandeiras que ele defende, mas não. O povo escolhe os oficiais, e esses oficiais têm como função e como obrigação serem os representantes de Deus naquela congregação. E até por isso que quando é feita a eleição, nós enfatizamos que Deus é quem escolhe, né? E aí a igreja deve orar a Deus para que Deus mostre quem são esses representantes, para que a escolha do povo confirme a escolha divina. Então, nesse modelo, o governo administra a igreja local e cede seu poder a conselhos superiores que administram a igreja como um todo. Então, no nosso modelo de governo, nós temos o conselho da igreja, que toma as decisões quanto à igreja local. Todas as igrejas estão ligadas a presbitérios, que é um conjunto de igrejas de uma região, e aí esse presbitério cuida dessas igrejas. Depois, acima, tem o sínodo. O sínodo é uma reunião de presbitérios, né, que toma conta desses presbitérios. E o último nível é o concílio geral, ou o supremo concílio, que aí é o que toma conta de toda a igreja. No nosso modelo, então, o único dos concílios que pode tomar decisões quanto à doutrina é o Supremo Concílio, né? E dele vão as determinações para as outras igrejas. E aí cada nível tem os seus representantes, né? Então, o conselho da igreja manda seus representantes ao presbitério, os presbitérios têm os seus representantes no sínodo, e aí os presbitérios também, e alguns membros do sínodo, representam as suas regiões também no Supremo Concílio. Então, dentro desse modelo representativo, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é conduzida. Isso evita que um homem só decida sozinho e também evita que dentro da multidão a multidão seja influenciada, ser levado pelas outras pessoas para tomar as decisões, né? Então isso evita maiores problemas quanto à administração. E esse é o modelo visto em Atos 15, né? Quando nós vemos que a questão da circuncisão ou não foi levada diante dos apóstolos, e perceba que não somente dos apóstolos, mas haviam presbíteros que estavam reunidos ali. O verso 3 diz isso, que levaram diante dos apóstolos e dos presbíteros a questão. Então nós temos ali claramente um concílio reunido. E aí Tiago, quem vai dar a palavra final, funciona como um moderador. Aí nós temos Pedro e outras pessoas testemunhando ali diante do concílio, apresentando as razões, e aí o concílio reunido discute o tema, até que o parecer é dado pelo moderador. Então, à luz do que a Bíblia ensina, a forma mais bíblica de governo é a forma representativa, e que é o modelo que nós vemos na Bíblia. Então, esse é o modelo presbiteriano que nós entendemos, esse modelo representativo, como o mais fiel à palavra de Deus. Então, quem são os líderes da igreja, né? Nós falamos a respeito de oficiais. A igreja primitiva ela era governada por apóstolos e também nela atuavam profetas e evangelistas. Aí você pode observar depois na sua Bíblia, em Efésios 4:11. Essas funções elas eram extraordinárias e dadas pelo próprio Deus. As pessoas não eram escolhidas pelo povo para essas funções, mas eram escolhidas pelo próprio Deus. Apóstolos, profetas e evangelistas foram dons extraordinários e pessoas foram chamadas pelo próprio Deus para essa função. E aí, à medida que eles morreram, a igreja continuou sendo administrada agora por pastores e mestres. Também Efésios 4:11 nos mostra isso.
e esses pastores e mestres eram pastores ou bispos. Então, os presbíteros, eles são a liderança da igreja desde o início. Né? Nós vimos lá que Tito foi enviado para escolher os presbíteros em Creta. Paulo ordena as outras igrejas que façam o mesmo. Então, os presbíteros desde o início são os oficiais dados para cuidar do rebanho de Deus. E esses homens, eles deveriam ser escolhidos cuidadosamente. E eles deveriam, e aí é importante a gente observar, como eu disse lá, quando Paulo envia Tito, para que presbíteros fossem escolhidos, porque eles deveriam dar sequência ao trabalho efetuado por Paulo e seus cooperadores. Se você se lembrar das viagens missionárias, Paulo vai passando por vários lugares. E à medida em que as igrejas vão sendo estabelecidas, é necessário que presbíteros tomem conta delas e sejam escolhidos dentre o povo para isso. E por isso, então, eles deveriam ser homens fiéis. O significado de ancião, de presbítero, é ancião, e bispo significa um supervisor. Eles são sinônimos e designam a mesma pessoa. Então, segundo a Bíblia, é um ofício ordinário, porque quem escolhe é a igreja. Né? Os ofícios extraordinários eram aqueles que eram escolhidos pelo próprio Deus, como os apóstolos, os profetas e os evangelistas. Mas os presbíteros, eles são escolhidos de forma ordinária pela igreja. Né? A igreja é quem escolhe quem são os seus representantes. Os presbíteros, como eu disse, eles participaram do concílio de Atos 15 e tiveram a mesma autoridade. O verso 3 do capítulo 15 diz que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, e aí o texto diz, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, Paulo e Barnabé e algumas outras pessoas que estavam envolvidas subiram para falarem com os apóstolos e presbíteros que ali formaram o sínodo de Jerusalém, né, o concílio de Jerusalém, para resolver o tema. E Paulo deixa muito claro aos presbíteros, e aí Atos 20 e 28, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, que eles deveriam cuidar e pastorear a igreja de Deus. Né? E aí dentro dessa função, então, de presbítero, nós temos o cuidar da doutrina e o pastorear a igreja. Então a gente tem os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Né? Os presbíteros regentes são os presbíteros, né? Que cuidam da administração da igreja, que cuidam da igreja também, auxiliando o pastor no seu cuidado e no seu pastoreio. E os presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam e que também governam, que são os pastores, né? Que aí tem as duas funções. Então Paulo diz a eles, a Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, que aqueles que ensinam e governam, então, são dignos de dobrados honorários. Pedro diz em 1 Pedro 5, de 1 a 4, que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus de forma espontânea e sem interesses pessoais, porque a autoridade deles vem do Supremo Pastor. Então, pastores e presbíteros não podem governar a igreja para seus próprios desejos. Não podem governar a igreja por motivos egoístas, mas eles devem dirigir o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus de forma espontânea e sem interesses pessoais, buscando o bem do reino de Deus e não o seu próprio bem. O outro grupo de oficiais que o Novo Testamento nos mostra são os diáconos. Eles não são inferiores aos presbíteros, mas são uma classe diferente. Né? Então, os presbíteros são chamados para cuidarem, para pastorearem junto com o pastor, né? Para pastorearem e doutrinarem a igreja, e os diáconos são chamados para cuidar da igreja, das pessoas nas suas necessidades físicas, embora a Bíblia nos mostre também que eles também tinham funções espirituais. Os oficiais, então, tinham a responsabilidade de ensinar a igreja e governá-la através de concílios locais e regionais. Né? Então, por isso que eu disse, essa forma de governo representativa é a que permeia o Novo Testamento. O exemplo do Concílio de Jerusalém, onde presbíteros e apóstolos estão reunidos e deliberam a respeito do tema.
E aí depois Paulo vai estabelecendo presbíteros nas igrejas. Pedro fala da necessidade dos presbíteros também cuidarem da igreja de Cristo, né? Então, esse sistema representativo é o que mais se aproxima do ensino bíblico, né? Claro que podem existir algumas falhas, mas é o que mais se aproxima do ensino bíblico, e aquilo que o Novo Testamento revela é o sistema presbiteriano, o sistema representativo. E dentro disso, então, o último tópico dessa aula é a respeito de quem é o cabeça da igreja, então. No modelo episcopal, muitas vezes o bispo se coloca como superior sobre a igreja, quem é o responsável por tudo. Mas a gente vê que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o chefe da igreja. E o Novo Testamento mostra muito claramente que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Dentro da comunhão coletiva que o povo de Deus tem com Cristo, é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável por manter esse vínculo com Deus. A Igreja Católica entende que a igreja é a extensão física do corpo de Cristo, mas o que a Bíblia mostra é que não é fisicamente que nós somos corpo, mas nós somos corpo de Cristo no sentido espiritual, e no sentido espiritual da relação que a igreja desfruta com Cristo. Então, à medida que nós estamos unidos a Ele espiritualmente, é que nós estamos unidos a Ele o cabeça e nós o corpo. Jesus é o cabeça é o cabeça da igreja para que a igreja seja a expressão dele no mundo, né? Para que através da igreja, através de nós, através do que ele faz por nós, ele seja demonstrado. Portanto, a igreja tem um governo cristocêntrico, onde somente Cristo pode governá-la. Então, Cristo é o único cabeça da igreja. Cristo é o único que governa e dirige a sua igreja. Não são homens, não são instituições, mas é o próprio Cristo quem governa e dirige a sua igreja. Então, como conclusão, nós devemos ter muito claro que há uma só igreja diante de Deus, e isso está na conclusão da revista. Porém, essa igreja pode se apresentar de formas variadas sem perder a unidade. Tristemente, porém, o que temos visto em nossos dias é que grande aberração dos princípios bíblicos que estabeleceram a igreja. Toda a competição e o proselitismo que há entre as igrejas tem dado uma triste constatação, que essas igrejas que se apresentam pelo nome de Cristo estão bem longe de ser a verdadeira igreja de Cristo. Por outro lado, quando há esforços para unir as igrejas em detrimento da verdade bíblica, as coisas não ficam melhores, né? Então a gente não pode nos unirmos com igrejas que não pregam a verdade e que estão longe da doutrina de Cristo. Este não é um assunto que podemos encerrar aqui. Precisamos continuar orando e buscando no Senhor o melhor modo de demonstrar visivelmente a unidade e a diversidade da Igreja de Cristo perante o mundo. O sistema de concílio, além de ser amplamente bíblico, também é o mais transparente, justo e sábio. Porém, qualquer sistema sempre pode ser burlado quando os homens agem de forma imprópria, buscando os seus próprios interesses. Então é necessário nós observarmos que a Igreja de Cristo ela é unida, né, porque ela está firmada em Cristo, fundamentada num único Espírito, numa só fé, num só Senhor, mas ela é diversa porque ela é formada por crentes que têm vários dons, por várias denominações, mas todas elas que professam a Cristo. Então, dentro dessa unidade, há diversidade. E a igreja deve ser a representação de Cristo no mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a vivermos como igreja do Senhor. Ajuda-nos a ver a dignidade e a honra que o Senhor nos dá e sermos igreja do Senhor. Como corpo do Senhor, ajuda-nos a viver para Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.